Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio, da Igreja do Evangelho Simples. Essa é a videoaula 9 e hoje nós vamos falar do capítulo 5 de Apocalipse, as páginas 20 e 21 da apostila. Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês uma imagem bem interessante que eu deveria ter mostrado na aula passada, mas eu acabei esquecendo. É a imagem do trono de Deus, da sala do trono de Deus. Acompanhe aqui comigo. Como vocês podem ver, no centro, o trono de Deus reluzente. João não descreve características físicas de Deus Pai, roupa, como era o rosto e etc. É uma visão um pouco diferente da primeira visão que João teve de Jesus glorificado no capítulo 1. E ao redor do trono nós podemos observar 24 tronos com 24 anciãos. Isso tudo é relatado no capítulo 4. E na frente do trono vocês podem ver aí os 4 seres viventes. Um com a cara de leão, o segundo com a cara de boi ou novilho, o terceiro com a cara de homem e o quarto com a cara de águia. Bem, essa visão continua aqui no capítulo 5, onde João relata haver um livro selado na mão direita de Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse livro, as características do livro na época de João. Há uma imagem aqui também bastante interessante de um livro feito de pergaminho, de um livro selado. Acompanhe aqui comigo. Nessa imagem, vocês podem observar que os livros eram feitos em forma de rolo, os pergaminhos. O pergaminho é uma pele de ovelha polida, preparada para a escrita, e elas eram enroladas, e cada rolo desse tinha cerca de 10 metros de comprimento. E esses livros geralmente eram selados. O selo, que era feito de cera ou de argila, era sinal de posse, de autenticação, de inviolabilidade. Esse caso aqui, desse livro que João viu na mão de Deus, é um livro com 7 selos. O interessante é que os selos eram colocados aos poucos, à medida que se enrolava o livro. Então tinha selo por dentro também. Mas sempre no final havia os selos para lacrar o livro em si, um selo na borda. E esse selo, eles eram colocados de uma extremidade à outra. Nesse caso, são 7 selos, e à medida que você abria um selo, você poderia ler uma parte do que estava escrito nesse rolo. A pergunta que nós devemos fazer é: que livro é esse que está na mão direita de Deus e qual o seu conteúdo? João não fala explicitamente sobre o livro e sobre o conteúdo, mas nós podemos entender, no raciocínio lógico, que o conteúdo do livro é o conteúdo do livro de Apocalipse. É um livro de juízo, são os juízos de Deus. À medida que João vai relatando a abertura dos selos, os primeiros acontecimentos de juízo vão sendo relatados, vão sendo descritos. E a partir da abertura do 7º selo começa o ressoar das 7 trombetas e o derramar das 7 taças. Tudo isso são relatos de juízos de Deus. Então, o conteúdo desse livro são os juízos de Deus. É interessante que nos versos 2 e 4, João narra uma certa frustração que ele mesmo teve quando ele viu o livro e foi lançada a pergunta: quem é digno de abrir esse livro? Quem seria digno? Ora, se trata-se de um livro dos juízos de Deus, somente um justo poderia abrir o livro. Quem seria justo? Quem seria? Seria Maria, mãe de Jesus? Teria dignidade para abrir esse livro? Algum santo canonizado poderia abrir esse livro? O Papa poderia abrir esse livro? Algum apóstolo, algum pastor da atualidade? O Prêmio Nobel da Paz? Alguém seria digno? Alguém seria puro o suficiente e justo o suficiente para ousar abrir os livros dos juízos de Deus? Então João constatou que não, e ele relata que chorou. Ele chorou porque a primeira dedução que ele teve é que ninguém seria digno de abrir o livro. Então ele recebe, depois de chorar copiosamente, recebe uma palavra de um dos anciãos, e esse ancião diz: não, você está enganado, há um que é digno, é o leão, aquele que triunfou. E obviamente esse ancião está se referindo a Jesus,
o leão da tribo de Judá. Esse é digno, esse viveu aqui na terra, esse não pecou, esse viveu sem pecar, sofreu todas as tentações que nós sofremos também, mas ele passou intacto, sem cometer nenhum pecado, e esse Jesus, o leão da tribo de Judá, é digno para abrir os livros dos juízos de Deus. Um detalhe interessante no verso 5 é que o ancião convida João para ver o leão que triunfou, Jesus na forma de leão, simbolizando poder e autoridade. Mas quando João olha, ele não viu o leão, ele viu o cordeiro que simboliza a total submissão a Deus. Jesus se apresenta dessas duas formas. Jesus, ao mesmo tempo, é o leão que triunfou sobre o mal, sobre a morte, sobre o pecado, e ao mesmo tempo ele é o cordeiro que foi submisso à vontade de Deus. Eu tenho uma imagem aqui que mostra as duas faces de Jesus ao abrir o livro selado. João teve essa percepção. Ele viu ao mesmo tempo o leão e o cordeiro. Vamos ver. João ficou maravilhado ao poder responder essa pergunta: quem é digno? Jesus é digno. Jesus venceu e é digno de abrir o livro e desatar os selos. Jesus, o leão vitorioso. Jesus, o cordeiro que foi morto. O cordeiro foi morto e o leão ressuscitou. Que coisa linda! Cristo, o leão, ele é vitorioso por causa daquilo que Cristo, Cordeiro, havia feito na cruz do Calvário. Não haveria abertura dos selos, nem tampouco esperança para o destino dos homens, se não fosse a vitória retumbante de Jesus na cruz do Calvário. A vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. No verso 6, João relata alguns sinais do sacrifício de Jesus. Ele vê Jesus com 7 chifres que simbolizavam a autoridade, a onipotência de Deus, e 7 olhos que simbolizavam a onisciência. Esses 7 chifres e os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus, que nós já falamos, que representa o Espírito Santo do Senhor na sua plenitude de sabedoria, de poder e de glória. É lindo, meus irmãos, no verso 7, no verso 8, podemos ver Jesus, o Cordeiro e o Leão, tomando na mão direita de Deus Pai o livro selado. Somente Jesus seria digno de tomar esse livro da mão direita de Deus. E logo que Jesus toma o livro em suas mãos, começa uma linda adoração. Nesse mesmo instante, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram e começam a adorar Jesus. Vejam bem, irmãos, essa é mais uma prova retumbante e inequívoca da divindade de Jesus. Algumas religiões ainda insistem em diminuir Jesus, em falar que Jesus foi apenas um profeta, um mestre, que Jesus seria inferior a Deus Pai. Nós podemos citar os testemunhos de Jeová, podemos citar os mórmons, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, podemos citar os espíritas, seja kardecista ou qualquer linha espírita. Todos esses não professam Jesus como Deus Todo-Poderoso. Vejam bem, irmãos, nós temos uma religião monoteísta. Nós só admitimos um Deus. O próprio Deus só admite ser único. O Senhor mesmo diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Para nós seria muito embaraçoso ter mais de um Deus, ou então não ter Deus nenhum. Nós temos um único Deus, nós somos monoteístas. E se aqui os 24 anciãos e os 4 seres viventes adoram a Jesus como Deus na presença de Deus Pai, isso é uma prova inequívoca da divindade de Jesus. Não que Jesus seria um outro Deus, Jesus é o mesmo Deus. São 3 pessoas num único Deus. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa, mas é um único Deus que foi e deve ser adorado para todo sempre. Nos versos 8, 9 e 10, podemos notar aqui um lindo cântico de adoração dirigido à pessoa de Jesus Cristo, ao Cordeiro que venceu. Esse cântico exalta o sacrifício de Jesus na cruz e confirma que o alto preço que foi pago comprou
todos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, não havia somente uma nação, eram todas as nações. Por isso, irmãos, eu quero frisar aqui uma coisa que nós ouvimos nos dias atuais em muitas igrejas, do tipo, o Brasil é do Senhor. Irmãos, isso é uma tremenda besteira, isso é uma bobagem. O Brasil não é e nunca será do Senhor. Nem os Estados Unidos, nem a França, nem a Itália, nem nação nenhuma. Hoje Deus não tem mais aliança com nações. Isso é coisa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Jesus tinha uma aliança com uma nação, a nação de Israel, um povo. Hoje não é mais assim. Hoje o povo de Deus, o reino de Deus, não se dá por uma nação, por um estado. Hoje o reino de Deus é composto de pessoas, como está escrito aqui, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. São aqueles regenerados, são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus. Esses não estão agrupados por uma nação-estado, por isso que é bobagem você falar o Brasil é do Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa noção de nação é muito equivocada, essa noção de nação-estado é uma coisa do Antigo Testamento e até da Idade Média, quando a Igreja Católica Romana fundiu o Estado com a religião, com o cristianismo, mas não é assim. Na Nova Aliança, Deus não tem pacto com nação nenhuma, Ele tem pacto com as pessoas realmente que seguem a Ele, que aderiram a Jesus com fé, com a fé salvífica, aqueles que são do corpo de Cristo, da igreja invisível, espalhada e dispersa no mundo inteiro, como está escrito aqui, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Por isso, irmãos, nós não devemos aderir a esses movimentos nacionalistas ligados à religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, do tipo Brasil para Cristo, marcha para Jesus, vamos declarar que o Brasil é do Senhor. Isso não tem o mínimo fundamento à luz da nova aliança. E por fim, os versos 11 e 14, nós podemos constatar uma explosão de louvor. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos e milhares e milhões de pessoas que são os salvos, os redimidos, adorando quem? Só a Deus Pai? Não, a Deus Pai, a Deus Filho, ao Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, está presente aí na sala do trono e nós podemos ver essa explosão de adoração. Todas as criaturas do céu, da terra, do mar, todas elas a uma só voz, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Irmãos, por hoje é só. Espero que você tenha gostado dessa aula. Compartilhe com os amigos, convide um amigo para participar do curso de Apocalipse. Curta o vídeo, curta o nosso canal, ative o sininho de notificação para você receber o aviso das postagens e fique conosco. Vamos continuar. Na próxima aula nós vamos tratar Apocalipse no capítulo 6. Deus te abençoe.